Maranata, feliz sábado. Vamos lá na caminhada, que Deus nos ajude e que a gente possa seguir firme na fé aí, sabendo que um dia Ele voltará para nos resgatar e trazermos de volta a esse mundo purificado e transformado para dar aos herdeiros seus, o seu povo. E aí, tem acompanhado o nosso canal? Tem acompanhado aqui o canal do Caipira também? Tem acompanhado o canal do Corsário Adventista Pérola White? E para a gente apimentar mais um pouco o nosso tema da discussão, que é o tema que mais envolve aí entre os adventistas e os demais cristãos, o tema da imortalidade, eu queria lançar uma pergunta: o que te faz pensar que Jesus poderia ter conversado com um fantasma, um espírito, uma sombra imortal de Moisés no Monte da Transfiguração? Visto que a ideia judaica, que é o contexto do Novo Testamento, principalmente se referindo aos fantasmas ou espíritos, para eles era tido como demônios, né? Já visto lá Isaías 29:4, 39:14, né? Citação de Lilith, uma criatura do deserto. Mas será que Jesus e os discípulos fizeram a sessão espírita? A gente percebe Jesus expulsando demônios, demônios falando com Jesus, né? Senhor, o que você está fazendo aqui antes da hora? Será que ali seria uma sessão espírita? Ou eles estavam realmente na presença do nosso Salvador? Como que a visão imortalista, ela não consegue encontrar um ponto, um eixo central para definir uma coisa ou outra? Porque afinal de contas, assim como Pedro também viu a transfiguração, ele relatou que aquilo fez parte da sua vida e que não é fábulas contadas, não vem de filosofias, como vem essa crença imortalista aí pregada por muitos cristãos. Ele viu. E tanto que muitos creiam fazer tenda, mas creio eu que se é uma sombra, se ela não molha, não sente nada, não rela o dedo lá, como diz na parábola do rico e Lázaro, então ela não precisava nem de tenda. Mas isso é outro assunto. O que eu quero dizer para você é que no relato de Mateus 14, versículo 25 e 26, Jesus andando sobre as águas, a minha tradução diz: era alta madrugada, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Vejam que ali eles pensaram que era um fantasma, mas não era, era o próprio Cristo em carne e osso. Tanto que foi ali, não foi uma sessão espírita, foi de volta com eles no barco ali e eles acabaram entendendo a situação. Mas para você ver, de acordo com a tradição deles, o que era um espírito, o que era um fantasma, né? Era algo que provocava terror. Teria os discípulos ficado assustados e Jesus também no Monte da Transfiguração? Ao a Bíblia dizer que o céu se manifestou nessa terra, no monte, e Elias e Moisés em corpo, glorificado, o corpo celeste, na presença discutindo com Jesus sobre a sua morte. Como que um espírito pode falar da morte sendo que ele já morreu? E como a Bíblia diz, o morto não fala nada. Seria um Jesus nonato de conversar com um morto, sabendo que a própria Bíblia dele dizia que os mortos não louvam o Senhor? Mas, segundo o relato, o mesmo relato, aqui no livro de Mateus, de Marcos, capítulo 6, versículo 49 e 50, ele traduz assim: quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Essa é a superstição popular judaica que sustentava que o aparecimento de espíritos durante a noite provocava desgraça. O terror dos espíritos foi provocado, o terror dos discípulos foi provocado por algo que talvez tenham imaginado ser um espírito das águas. Então, para você ver a mente judaica é que o espírito era algo do demônio. Por isso que quando o próprio Martinez faz uma citação equivocada desse erro, né, desse texto de Atos, quando Paulo diz, né, eu como fariseu acredito tanto em anjos como em espíritos, ou
O que ele está falando? Ele acredita como um anjo, que é algo de Deus, ou como um espírito, que é algo demoníaco. A gente sabe que aquele que vem de Deus, como o próprio Deus, ele é educadamente que ele bate, como diz Apocalipse, na porta do coração, para que se possa entrar e fazer morada na pessoa. Já o espírito, ele entra e invade a vida da pessoa. É o que Jesus diz, né? Que quando o Espírito Santo converte a pessoa, ele limpa tudo e deixa a casa arrumada. Mas quando aquela pessoa desiste do caminho, vem outros 7 espíritos piores que ele. Não vem algo bom, vem algo ruim. Então, como conciliar essa ideia de que o espírito, aquela ser imaterial, como diz Jamier, a sombra, ou o vento que sai lá e de repente conversa, sei lá como é que funciona isso aí, e tá ali numa sessão ali com a pessoa conversando, ele pode ser bom? Como isso? Se é espírito, se é demônio, é demônio. Se é de Deus, é de Deus. Não tem 2 caminhos, é um só, meu amigo. Então eu prefiro ficar com essa visão, a visão da verdade, que Moisés aparece ali em corpo, para a honra e glória de Deus, porque Deus tinha algo melhor para ele, que não era a terra deste mundo corrompido, e sim a Canaã celeste. Um abraço a todos e até a próxima.